amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro sobre a perspectiva inclusiva da evangelização espírita da infância e da juventude. E hoje nós vamos conversar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, contando com as oportunas considerações da nossa querida irmã Ana Rosa Airão. Sejam bem-vindos. Olá, queridos amigos, queridas amigas, uma alegria a gente poder estar aqui junto para falar sobre temas tão importantes, temas que têm tanto a ver com o nosso dia a dia, né, na nossa vida diária, mas principalmente no nosso trabalho também dentro da casa espírita. Preciso que a gente esteja se preparando, se organizando, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista emocional, afetivo, do nosso aprendizado, do ponto de vista espiritual, para que nós possamos abrir as portas da casa espírita para todos, que todos tenham ali seu espaço de acolhimento, que todos possam ali estar juntos, usufruindo de tudo aquilo que a casa espírita oferece, de todo esse conhecimento, de toda essa oportunidade de estudarmos e estarmos juntos. Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Ana Rosa Airão, eu tenho 48 anos, sou uma mulher branca, estou usando um óculos vermelho, meu cabelo, meus olhos são castanhos, meu cabelo é curto, na altura do meu queixo, e eu estou com uma blusa bege, bem clarinha, com umas flores, e estou com um fundo atrás com uma estante com livros e alguns retratos. Então, eu queria falar com vocês hoje sobre o tema transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse é o nosso primeiro tema desse vídeo. A gente está falando sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que eu imagino que você já tenha ouvido falar, mas às vezes a gente ouve falar e não sabe exatamente do que se trata. E esse transtorno, a palavra é essa mesmo, né? Esse termo não quer dizer que é o transtorno como a gente usa para um problema, mas é uma tradução do termo em inglês, então é o termo que se usa oficialmente, transtorno. E a questão do déficit de atenção e hiperatividade, ela está debaixo de um guarda-chuva, que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, vamos começar primeiro falando sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. O que são esses transtornos do neurodesenvolvimento? São um grupo de observações do comportamento, um grupo de alterações, que hoje é definido dessa forma, então coisas que diferenciam do desenvolvimento habitual, que são observadas muito precocemente, então sempre surgem ainda na infância, e que vão afetar o desenvolvimento do indivíduo em várias áreas. Pode ser na área da comunicação, na área da concentração, na área do aprendizado. Podem existir transtornos de tiques, por exemplo, transtornos da coordenação motora. Por que eu estou usando esse nome transtorno? Estou fazendo essa definição, dizendo sobre a questão de faixa etária? Porque esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles têm uma classificação do ponto de vista médico, eles têm uma identificação do ponto de vista médico, que é uma classificação da Academia Americana de Psiquiatria. Então, eu sei que a gente está falando aqui no âmbito, né, da Casa Espírita, das nossas tarefas de evangelização, das nossas tarefas dentro do movimento espírita, mas a gente precisa entender o que significam os termos, em que momento a gente vai usá-los e do que a gente está falando quando a gente usa essas determinadas expressões. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de alterações vistas no desenvolvimento, no comportamento. Comportamento é tudo aquilo que pode ser observado, não quer dizer que é bom ou ruim, é aquilo que eu vejo e que atingem, afetam crianças ainda. Pode ser muito cedo, né, nos primeiros meses, primeiros anos de vida, ou às vezes ser identificado um pouquinho mais tarde. E normalmente vão afetar várias áreas do desenvolvimento do indivíduo e acabam acompanhando ele durante uma parte ainda da adolescência, às vezes até a vida adulta. A gente não tem um exame que faça esse diagnóstico, a gente tem critérios que são usados para fazer esse diagnóstico. Ninguém aqui está pensando em diagnosticar, e isso é muito importante. Às vezes a gente estuda, vai ler sobre o tema e começa a pensar, olha,
né? Eu tenho essas características, fulano tem essas características, alguém deu na minha família. O objetivo de maneira nenhuma é esse, isso é muito sério, é muita responsabilidade, a gente não deve usar esse conhecimento para isso, a gente deve usar esse conhecimento para o quê? Para que a gente possa observar e pensar como é que a gente pode ajudar, se a gente vai identificando pessoas, ou se as pessoas vierem nos pedir ajuda, que tenham a necessidade dessas adaptações, de modificações, para que elas possam participar melhor. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento, a gente vai ter o TDAH, a gente tem o autismo, os transtornos do aprendizado, a dislexia. Eles não são diagnosticados por exames, eles são diagnosticados pela observação, por equipe multidisciplinar, com profissionais da área de saúde, da pedagogia, né? A gente tem pedagogo, psicólogo, musicoterapeuta, fonoaudiólogo, médico, pode ser um psiquiatra infantil, um neuropediatra, um pediatra de desenvolvimento. Então, o diagnóstico pertence a esse grupo de pessoas. O TDAH, em especial, a Academia Americana de Psiquiatria, então, dá um checklist de comportamentos que são esperados, que vão ser observados, para que você possa pensar nesse diagnóstico. Não adianta a gente procurar ele através de exames. O TDAH ele tem uma questão um pouquinho diferente. Por quê? Porque o TDAH ele pode se apresentar, às vezes, como um transtorno de déficit de atenção, às vezes como só hiperatividade e impulsividade, ou pode se apresentar de uma forma mista, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade. O que a gente vê de mais comum é que os meninos tendem a ser mais hiperativos e as meninas tendem a ser mais desatentas. Então, quando a gente tem só o componente de desatenção, pode ser que isso não chame muito a atenção, que elas sejam diagnosticadas mais tarde, sejam assim, é mais quietinha, mais reservada, é mais distraída. Os meninos, em geral, quando eles são muito agitados, né, a gente acaba tendo uma busca por um auxílio por parte da família, por parte da escola, principalmente. São características que surgem antes dos 12 anos de idade, então ninguém vai se tornar, né, uma pessoa com déficit de atenção e hiperatividade na idade adulta, ou já era e não foi diagnosticado. E são características que a gente vai observar em vários ambientes. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aquele comportamento que a gente observa, ele deriva de uma diferença no funcionamento do cérebro. Então, existem algumas áreas do cérebro que estão funcionando de uma forma diferente, algumas de uma forma mais lenta, outras de uma forma mais rápida, e que fazem com que o indivíduo tenha essa dificuldade de ficar quieto, de se concentrar, de terminar as suas atividades. E essa alteração está presente de manhã, de tarde, de noite, em casa, na escola, na casa espírita. Então, se o indivíduo tem um comportamento em casa e um comportamento muito diferente na escola, se a agitação só aparece no momento da evangelização, a gente tem que pensar que existem outras causas que não sejam um déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes a criança tem TDAH quando é pequena, né? E conforme o cérebro vai amadurecendo, a adolescência, o adulto jovem, isso pode diminuir ou até desaparecer. Pode ser que ao longo da sua vida, essa criança, esse jovem, se torne um adulto com TDAH também. E a gente precisa também pensar em incluir os nossos adultos com TDAH na casa espírita. Quais são as características que a gente observa em quem tem TDAH? Né? São pessoas, quando a gente está falando principalmente da hiperatividade, da impulsividade, então a gente vai falar criança, porque normalmente surge na infância, mas a gente vai ver isso também nos adolescentes, que tem dificuldade em permanecer quieto, às vezes nem sai do lugar, mas fica se mexendo na cadeira, fica tamborilando, fica mexendo com as pernas, faz barulhos com a boca, mexe em tudo. É uma dificuldade de permanecer quieto, mesmo sabendo que precisa. Então, não é uma dificuldade de entender, né? A pessoa que tem TDAH, a criança, ela sabe que é o horário de ficar quieta, é o horário da prece, é o horário de ouvir uma história, é o horário ali do lanche, né? Onde todo mundo senta para lanchar junto. Então, são momentos que a criança já sabe que é para ficar. Mas existe, é isso que a gente precisa entender, uma dificuldade no cérebro em conseguir fazer com que a criança fique quieta. Então, não é uma questão
desejo, de não desejar, de não querer, de enfrentamento. É uma dificuldade real de realizar aquela atividade. As questões dos transtornos do neurodesenvolvimento, elas são bem interessantes porque você, às vezes, externamente, você não está vendo nenhum sinal aparente de que a pessoa apresenta aquele transtorno. Então, a criança com TDAH, a gente não vai ver, a gente vai só, quando está junto, presenciar aquelas questões comportamentais. Se uma criança tivesse com uma perna engessada porque quebrou a perna, a gente não ia dizer para ela que ela era obrigada a levantar, andar, subir dessa escada, porque a gente está conseguindo ver o que acontece ali no físico da criança. Mas no TDAH, como é dentro, né, do cérebro, está ali no cérebro, no funcionamento do cérebro, a gente não vê. Então, às vezes, a gente exige da criança coisas que ela não tem condições de dar. Como é exigir de alguém que está com a perna quebrada subir uma escada. Então, eu não posso, às vezes, exigir dela um comportamento que eu sei que ali naquele momento ela não tem condições de dar. Então, não conseguir, às vezes, ficar quieto. Às vezes, interrompe os outros antes que os outros terminem de falar, não sabe esperar a sua vez, esses são mais comportamentos relacionados à impulsividade, escalar coisas, correr em demasia, né? Corre muito. Às vezes tem uma questão de se expor por conta da dificuldade de controle de impulsos, se expor a perigos, então subir, né? Descer uma escada correndo, às vezes até mesmo uma janela, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado, porque a criança só percebe o que fez depois. A criança tem uma inteligência preservada, não é uma questão de inteligência, é uma questão de realmente não ter o controle daquele impulso, e às vezes subir numa janela ou descer uma escada correndo e acabar se machucando. Então, a gente precisa ter esses cuidados. A gente tem as questões relacionadas à procrastinação. Então, tem uma dificuldade de terminar, às vezes, a tarefa, fica adiando coisas que demandam uma concentração, demandam um tempo, demandam um esforço. Então, acaba adiando, 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 ou deixa de realizar, desiste antes. Eu não gosto de ler, eu não gosto de ouvir histórias, de ficar sentado. Não é que não goste de ler, é porque é tão laborioso, é um esforço tão grande manter concentrado durante a leitura de uma página inteira. Às vezes basta uma página. A pessoa tem que voltar tantas vezes para continuar e coordenar o pensamento que ela desiste. Isso dá muito trabalho, e prefere, às vezes, acha que não gosta, ou prefere dizer que não gosta de ler, não gosta de ficar sentado, não gosta de participar. Com relação à questão da desatenção, são pessoas assim que às vezes esquecem coisas muito simples, coisas que elas estão acostumadas, que elas sabem que usam no dia a dia delas, não perdem materiais, deixam de cumprir com compromissos. Às vezes estão ali presentes, mas quando você pergunta, o pensamento estava em outro lugar, não prestou atenção, não conseguiu memorizar, porque não conseguiu se fixar. Então, a gente tem algumas maneiras de tentar minimizar isso. Então, primeiro, né, a gente tentar dividir o material, dividir o tempo, negociar isso com a criança, a gente evitar textos longos, evitar que folhas sejam usadas frente e verso, porque quando a criança está virando a página, ela tem dificuldade, né? E acaba se perdendo, só vai ler a frente, não vai ler, não vai ver o que tem no verso, uma atividade que esteja na parte de trás da folha. Às vezes uma letra um pouquinho maior, né? Com uma organização na página que ajude ela a fixar. Não deixar ela perto de janelas, de portas com muito movimento, são coisas que podem amenizar. A gente no finalzinho vai falar um pouquinho mais sobre essas dicas. É muito importante que a gente tenha um olhar espírita sobre essas questões do comportamento. Por quê? Porque quando eu estou falando aqui de DSM-5, eu estou falando de classificações, eu estou falando de questões que são questões do dia a dia, da ciência, da medicina. Mas hoje a gente ainda não tem na pauta principal, já está em pauta, mas não na pauta principal, a questão do espírito. Quando eu estou falando, né, de uma pessoa com TDAH, eu não estou falando de uma questão comportamental, eu estou falando de um indivíduo, de um espírito imortal que reencarnou com determinados desafios, com determinadas qualidades, conquistas e com outras conquistas a realizar, né? A reencarnação tem essa função
nos ajudar a evoluir e assumirmos a parte que nos toca na criação. É isso que os espíritos nos dizem no livro dos espíritos. Então, aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente com TDAH, ele é um espírito imortal. Então, nós não podemos, por conta dessas questões, isso para nada, né? Para nada, mas a gente está em particular falando do TDAH, colocar essas questões do comportamento acima do olhar do espírito imortal. Do espírito que reencarnou, né? Que de alguma forma precisou ou ajudou a moldar um cérebro que tem essa característica de ter uma necessidade de ajuda, de mudanças de estratégias para se concentrar, para conseguir memorizar, para conseguir ficar mais atento e participativo nas tarefas, mas que reencarnou com essa oportunidade de aprender a se modificar, aprender a lidar com os desafios, ele e sua família. Hoje a gente sabe o seguinte, né? Como é importante a questão da evangelização, como a ciência tem estudado isso. Hoje a gente sabe que a espiritualidade, cultivar a espiritualidade tem um impacto direto sobre a saúde mental de crianças, de jovens, das pessoas em geral, mas estamos falando aqui com um aspecto muito voltado para a evangelização. Quem tem TDAH tem maior risco de ter ansiedade, de ter depressão, de ter outros problemas do desenvolvimento, como, por exemplo, transtornos de aprendizado. O cérebro tem, né, uma questão de uma alteração no seu funcionamento e o cérebro é um todo. Então, a mesma alteração que dá o TDAH põe risco também para outros transtornos, e eles podem vir juntos. Então, quem tem TDAH, as estatísticas mostram que tem maior risco de ansiedade, por exemplo, de depressão. E hoje a gente sabe que cultivar a espiritualidade, frequentar um grupo religioso, né, os trabalhos não conseguem ainda nem medir exatamente a aderência, digamos assim, né, um empenho na questão religiosa, mas uma frequência, basta frequentar, né, ter uma frequência assídua a algum grupo religioso, isso diminui lá na frente o risco de suicídio, de depressão, de adicção. Então, olha como é importante, né? Se a gente tem uma criança com TDAH, um jovem com TDAH, a gente conseguir organizar o trabalho de forma que ele se sinta acolhido, de forma que ele possa participar, engajar e permanecer na evangelização. Se ele tem dificuldade de se concentrar, se toda vez que ele se levanta ele é chamado a atenção, se as pessoas não têm uma tolerância para alguns comportamentos que não são falta, que a gente precisa dizer, isso é uma falta de limite, não são falta de limite, são dificuldades próprias do transtorno, esse jovem, essa criança acaba se desligando da evangelização e a gente vai estar, de alguma forma, deixando de contribuir, deixando de abrir essa importantíssima etapa, né, para essa reencarnação daquele espírito, que é o contato com a doutrina espírita, o contato com a mensagem de Jesus e o ressignificar que isso traz para as nossas experiências enquanto estamos encarnados. Então, é muito importante que a gente atente que, para estes indivíduos, estar na evangelização é um diferencial além para a sua saúde, para a sua vida toda, né? A sua vida, inclusive, a sua vida adulta. Quando a gente está falando um pouquinho sobre o tratamento do TDAH, a gente sabe que existem questões que são questões médicas. O tratamento do TDAH ele é baseado em questões pedagógicas, mudanças, adaptações pedagógicas, então existe uma parceria da família com a escola. Questões no ambiente familiar, mudanças no funcionamento, nas rotinas, na maneira de lidar com as situações do dia a dia na família. Existe um tripé escola, família, e existe o tripé das terapias, que pode ser a terapia psicológica, fonoaudiológica, psicopedagógica, e depende do que a criança necessita, do que a adolescente necessita, e isso pode incluir ou não medicamentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que na evangelização, dentro da casa espírita, a gente não dá opinião nem conselhos sobre tratamento medicamentoso. Tá? Estar engajado na casa espírita, estar engajado na evangelização, fazendo os tratamentos que a gente sabe que são próprios da doutrina espírita, que a gente vai falar um pouquinho, isso não exclui de maneira nenhuma e não podemos fazer isso, retirar medicamentos, deixar de comparecer a seus tratamentos. Isso deve ser
resolvido com o médico, com o terapeuta que acompanha o paciente. A gente, na casa espírita, precisa oferecer as terapêuticas que a doutrina espírita traz também. Então, a gente tem, além da evangelização, que tem uma atuação sobre o próprio espírito, né, nas suas reservas morais, na sua modificação do seu comportamento, do seu pensamento, do seu sentimento. A gente tem o acolhimento à família, a gente tem todos os outros setores que precisam estar engajados também, funcionando de mãos dadas, para que a gente possa ajudar a pessoa. Então, a gente que chega, né, essa indivíduo, a pessoa. Então, a gente tem o tratamento com passes, com água fluidificada, ensinar a família a fazer o culto do evangelho no lar. A gente tem a questão do atendimento fraterno, para a criança, o jovem e para a família. Muitas vezes as famílias chegam muito sobrecarregadas por conta de demandas que são muitas. Imagine assim, levar a criança para as terapias, ouvir, né, as questões relacionadas às vezes ao comportamento do filho, observações que nem sempre são observações felizes, né? São observações acolhedoras. Então, às vezes a família chega na casa espírita já muito ferida, né? Muito desgastada por essas situações que vive, e a casa espírita pode oferecer o atendimento fraterno. Se for o caso, se for identificado alguma questão espiritual que necessite de um tratamento, como, por exemplo, a desobsessão, o nome da criança, do adolescente, dos seus familiares, pode também ser encaminhado para esse tratamento. Então, todos esses fatores, todos esses aspectos se unem. A gente tem a questão social também, onde a gente tem os direitos, né, dessa criança, direito à educação, direitos, inclusive, assim, de adaptação para provas, concursos, isso tudo, o SAPS, né, o Serviço de Atendimento e Promoção Social Espírita, da Casa Espírita, pode encaminhar também para os conselhos de assistência social, para que as pessoas possam se informar sobre os seus direitos. Então, a gente tem todos esses setores que precisam se integrar para dar o suporte, para que a tarefa da evangelização possa ser efetiva, para que a gente possa realmente conseguir concretizar. Queria conversar com vocês sobre algumas dicas, né, que a gente pode ter quando a gente está trabalhando com as pessoas que têm TDAH. Então, uma questão é que normalmente a memória deles é mais auditiva, visual, sinestésica. Então, eles vão aprender mais se eles estiverem fazendo a atividade. Então, a gente pode, é claro que pode contar uma história, é claro que pode ter um texto para ler, obviamente que sim. Mas se a gente fica só na teoria, isso é muito difícil que eles consigam manter a atenção por um tempo suficiente. Então, a gente precisa usar mais de um canal somestésico. Então, o que é isso? Eu estou usando a audição? Usar também a visão, usar também o tato. Então, colocar ele próximo, quando eu estiver falando, se possível. Né? Se eu quero dizer algo que é preciso que a criança entenda ali, não adianta eu dizer do outro canto, né, da sala, eu preciso chegar próximo, me abaixar na altura dela. A gente faz um leve toque, que pode ser da mão, pode ser encostar assim no braço, porque eu estou ativando o canal da visão, da audição. O canal do toque é outra via somestésica, chama a atenção dela para mim, e aí eu posso falar com calma, pausadamente, que eu tenho uma chance maior de que ela consiga memorizar, que ela consiga receber, né, efetivamente, que a comunicação se dê. Porque para que a comunicação se dê, eu preciso de atenção. Senão, quem está recebendo, né, não consegue registrar a informação. Então, atividades onde eles possam aprender realizando. Uma outra coisa interessante é a gente fazer acordos prévios com a turma, né, com as crianças, com o grupo da evangelização, acordos prévios também com a própria criança, o próprio adolescente, sobre assim, que momentos, quais são os sinais que ele pode dar se ele desejar interromper. Então, quando ele estiver cansado, quando ele achar que não está atento, dá uma levantadinha de dedo, ou fazer um sinalzinho para o evangelizador, sem que ele precise expor o tempo todo para a turma. Né? Se um tempo de interromper, dar uma volta em outras salas, se for possível, acompanhado, retornar, a gente dividir o tempo das atividades, são coisas que são muito importantes. Muitas vezes eles precisam que a gente
fracione as atividades e fracione o tempo, e deixe isso tudo bem delimitado. A gente precisa também se comunicar de forma positiva com a família. A gente precisa chamar a família, isso é importante, né? Às vezes a família vai chegar e vai dizer, olha, ele tem um déficit de atenção, uma hiperatividade, mas às vezes a família nem sabe, ou a família não deseja dizer. E isso também é um direito do indivíduo. O indivíduo não é obrigado a contar sobre seus diagnósticos. É um direito da família e da criança, do adolescente, não contar que ele tem TDAH. É um direito dele. Então, se a gente observa uma criança que a gente não foi previamente avisado, ninguém nos contactou sobre o assunto, observa comportamentos que podem parecer, né, um TDAH, cabe a gente marcar, né? Como sempre se deve ter horários de conversa com a família, mas de uma forma muito acolhedora e com muita delicadeza, assim, abordar que a gente vê assim, que durante a aula da evangelização ele tem uma necessidade de se movimentar um pouco mais, ele às vezes tem alguma precisa de um pouco mais de tempo para realizar uma tarefa. Se eles sugerem alguma adaptação, se eles já fazem, já tem alguma estratégia para lidar com isso. E aí a gente abre o campo para que, se a família desejar, ela possa entrar no assunto. É muito interessante que essas abordagens sejam feitas de maneira muito delicada, muito gentil, e, em hipótese alguma, a gente pode dar diagnóstico. Isso não nos pertence. A gente não vai diagnosticar, a gente vai se oferecer para ajudar em algumas situações que a gente está vendo que a criança talvez precise de um auxílio. É muito importante também, quando a gente estiver falando sobre isso, que a gente não caia no capacitismo, né? Que a gente não use alguns termos. O capacitismo ele tem a ver com a não aceitação da sociedade, o preconceito que a sociedade tem em que existam pessoas com deficiência. Então, o capacitismo acaba usando os termos relacionados às deficiências para descrever situações que estão acontecendo de forma pejorativa. Então, é quando alguém não responde, se chama a pessoa várias vezes, e alguém desaparece surdo, é surdo. Então, isso é o capacitismo, e o capacitismo ele precisa ser absolutamente retirado das nossas relações. É crime, preconceito é crime. Então, a gente não deve usar, por exemplo, essa criança é hiperativa, uma criança que é agitada, que está agitada, né? Você não me escuta, você é surdo, a gente não pode de maneira nenhuma nomear comportamentos com características das deficiências, ainda mais usando isso de forma pejorativa. Isso não pode acontecer. Então, quando a gente estiver se referindo a questões de comportamento, a gente tem muito cuidado, primeiro, para não rotular um indivíduo. Ninguém todos nós estamos. Nós estamos agitados, nós estamos mais calmos no outro dia, nós estamos nessa encarnação passando por X ou Y situação, e nós estamos em processo de melhora. Então, a criança está um pouco mais agitada, ela está um pouco mais desatenta, ela está com alguma dificuldade em conseguir realizar suas tarefas, né? Em permanecer um pouquinho sentada. Ela está tendo uma necessidade de levantar muito. É muito diferente de eu atribuir esses comportamentos a características intrínsecas do indivíduo. Isso nos descola e dá para a gente assim, preservar o potencial do eu. A criança é muito mais que os seus comportamentos, o adolescente, o jovem são muito mais que os seus comportamentos, que suas falas. Eles são um espírito imortal em evolução, como todos nós, com uma herança, né, que nós não podemos aquilatar e com um potencial que a gente sequer imagina. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muito carinho ao lidar com esses espíritos. Para a gente ir caminhando, então, para o nosso encerramento, vamos aqui, então, voltar e pontuar um pouquinho. A gente está falando dos transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno ele se caracteriza por algumas atitudes de hiperatividade, impulsividade e déficit de atenção. Isso se deve a uma alteração no funcionamento do cérebro,
que faz com que as áreas cerebrais responsáveis pela concentração, pela atenção, pela capacidade de se controlar os impulsos estejam funcionando de uma forma diferente. A gente tem todo o tratamento que é fornecido pela sociedade, pela ciência, né, pelos diversos profissionais, pela escola, em conjunto com a família. E a gente tem na casa espírita a oportunidade de oferecer a terapêutica espírita e fazer as adaptações necessárias para que essa criança, esse jovem, possam ter acesso a todas as atividades que a casa espírita oferece, participar de todas as atividades que acontecem e conseguirem, através das estratégias que a gente conversou aqui, de tempo, de atividades, de organização, participarem, receberem no encontro da evangelização, né, a oportunidade de encontrar a doutrina espírita, de reencontrar Jesus através do Consolador prometido e levarem essa oportunidade para a sua vida e terem assim uma vida mais feliz, mais significativa, poderem dar conta do seu planejamento reencarnatório. Então, queridos amigos, esperamos que a gente tenha contribuído de alguma forma para essa discussão e estamos aqui muito felizes, esperando que a inclusão, a acessibilidade seja um tema cada vez mais recorrente e que faça parte da nossa vida diária em todos os momentos na Casa Espírita. Obrigada.